Muito bem, saudações povo Blue, bem-vindos ao Chelsea Fan BH, Cristiano por aqui, pré-jogo, mais um, e é derby, final de semana, Chelsea vai jogar no domingo, mas nosso pré-jogo antecipado aí um dia, vamos fazer na sexta-feira mesmo, para todo mundo ter o sabadão livre, né? Tottenham versus Chelsea. Chelsea que em 10 dias, 2 jogos, 2 derrotas, 2 exibições diferentes. E a semana aí passou, jogadores voltando, treinamento integrado, muita pressão sobre o treinador. Vamos falar do treinador, da sequência, o que a gente espera e contar muita história sobre esse derby, sobre Tottenham e Chelsea, mais um derby a caminho aí, na Premier League. 7 times londrinos na Premier League 22-23 e o Chelsea vai encarar mais um aí, tradicionalíssimo contra o Tottenham. E vamos ver o desempenho. O jogo do Chelsea costuma encaixar contra o Tottenham. E o Chelsea contra o Antônio Conte, lá no Tottenham Stadium, com um retrospecto bem positivo. Aí vamos ver, olha aí a galera já chegando aqui. Rick Júnior, Mustafa, Wanderson, olha aí o Nen Roberto, Cris Amorim, chegando aqui também. Cris Amorim é de casa, já ela aparece por aqui. De início, quero pedir à turma toda para dar aquele apoio, né? Aquela moral nas redes sociais do Chelsea Fan BH. Instagram, Twitter, Facebook, Chelsea Fan BH 1905 no YouTube. Tem lá, fizemos nesta semana, uma resenha nostalgia, que teve data daquele Napoli 3, Chelsea 1 na Champions League. Estamos vivendo as semanas de Champions e contamos história, relembramos muita coisa, tá lá no Chelsea Fan BH 1905. E para quem não gosta muito do vídeo, não tem muito tempo, mas fica tudo registrado, tá dando a sua caminhada, corrida, tá no carro, tá no ônibus, no metrô, onde for, e tiver um tempo, Chelsea Fan BH no Spotify para as resenhas atemporais lá. E eu quero destacar aqui no Instagram, no perfil do Chelsea Fan BH, ontem, né, foi lançado aqui o Treinadores Blues do José Mourinho. Belo resumo, dividido em 2 partes, está aí. Em breve será publicado também um episódio do Treinadores Blues com o José Mourinho no Spotify. Chelsea Fan BH no Spotify. Olha aí o Rafael, tá aqui, outro que é de casa, da família, o Rick Júnior, né? Repetindo a grande frase, a famosa bandeira azul, ó, sempre lá no alto. É isso aí, Rick, valeu. Rick, você é da Bahia, não é, Rick? Fala, a sua cidade é Salvador mesmo? Pois manda pra gente aqui. Vamos espalhar essa resenha aqui pra galera toda e falar, ó, quem quiser o Chelsea Fan BH 1905 lá no YouTube, lá tem Treinadores Blues, resenhas atemporais, pós-jogo, pré-jogo, história de torcedor, tá? Tem muita coisa lá. Tem lendas do Chelsea, gigantes do Chelsea. São mais de 300 vídeos. No Spotify, Chelsea Fan BH no Spotify, já são 54 episódios. Tem longos do pré-jogo, pós-jogo, mas tem os mais curtos, de gigantes e lendas. Tem, para quem gosta do futebol inglês, quem gosta de futebol e para quem gosta do Chelsea, vai se viciar e dá para passar boas horas lá. Então, é só dar aquela moral. E quem no Spotify, né, dá aquela moralzinha, além de avaliar, segue, espalha a resenha aí. Essa aqui mesmo, espalha aí nos stories da galera toda, envia nos grupos aí, da galera dos Torcedores Blues. E vamos mandar, vai de falar de Chelsea, né? Olha aí o Alessandro ZL. Salve para o Alessandro ZL.
O Rafael aqui falando, credo Mourinho. Rafael, que bom que você está aqui, que hoje nós vamos falar do Tottenham, muita coisa sobre o Tottenham, né? Fica por aí que você vai gostar, rapaz. Olha o Cris, salve meu xará, tamo junto. Se estiver livre, é só chegar quando quiser. Para você já é sócio aqui, vamos que vamos. E vamos falar de Chelsea e Tottenham, rodada 25 da Premier League. Ao contrário de muitos, para esse jogo eu não estou pessimista não, porque se estamos criticando muito o treinador com justa razão, está na mão dos jogadores. Eu espero um desempenho nível Borussia Dortmund lá na Alemanha, e para quem está por aí, puxem pela memória, lembra da nossa resenha pré-jogo lá da rodada 2, quando o Chelsea enfrentou o Tottenham no Stamford Bridge, aquele jogo em 2-2 que era para o Chelsea ter vencido. Era o Thomas Tuchel, teve aquela treta do Tuchel com o Conte, se lembram? E o Tottenham era favorito naquela época. E o Chelsea jogou muito. Só que no final a arbitragem, Anthony Taylor apitou, né? Mas quem prejudicou muito o Chelsea naquela ocasião foi o VAR. Para esse jogo, mesmo com o Chelsea com todo o favoritismo, mas a campanha está ruim no Stamford Bridge, no Tottenham Stadium. Salve pro Ezequiel aí, chegou Manchester United, parabéns aí, Ezequiel. Avançou para a Liga Europa. Fez um jogo legal, hein? Jogo de Champions League na Liga Europa, ontem muito bom. Parabéns aí ao Manchester United. Apesar de, novamente, o Tottenham ser favorito, eu aposto num jogo que vai encaixar, sabe? Então eu tô otimista, eu não creio em derrota não, mas que os jogadores do Chelsea, né, honrem o escudo. E aí o treinador Potter, já que tem o apoio da nova diretoria, né? Nós, torcedores, estamos sendo imediatistas como a turma passada. Essa temporada, o que resta para o Chelsea é Champions League. Então, já que o Potter tem o apoio da diretoria, recebendo esses jogadores, que ele defina um time, bota esse time para jogar. E na próxima temporada, aí sim, o desenvolvimento vem. Mas vamos falar. O Rick Júnior tá falando aqui, ó. Vamos engatar 4 vitórias seguidas e definitivamente entrar na briga pelo G4. Ah, Rick, que palavras abençoadas, viu? Que palavras abençoadas. Salve aí, Gustavo. Tudo bom, velho? Tudo na paz aí? Gustavo Araújo aí, lá do Blues of Stamford. Hoje saiu o podcast of Stamford da semana dos caras lá. Sigam. Quem curte, tem muita história. Eu participei lá de uns 2 ou 3 passados. Falei umas bobagens lá. É o melhor que tem. Podcast of Stamford. Curte aí o Gustavo e a trupe lá. O Gladson tá lá. Muito bom, gostei demais. Valeu, Ezequiel. Ô, Rick, fala aí, rapaz. Você não escreveu a sua cidade. Você é de Salvador? De onde você é aí da Bahia? Vai melhorar. Tenha fé. Ezequiel. Vai sim. Adriano Lima. Rayan da Cruz. Boa noite, Adriano. Eu quero saber se vocês estão otimistas, hein? Quero saber. Dá palpite para amanhã. E como no jogo da rodada 2, o jogo da rodada 2 foi em Stamford Bridge. E a galera Blue que a gente conversava na época tava com receio. Exceto o vovô blogueiro Alessandro Dalmolin, que para quem quiser buscar, estávamos eu, o Alessandro Dalmolin e o Matheus Brito, na cidade de Esplanada, na Bahia, lá, o conterrâneo do Rick Júnior. E o Rick é de Salvador, capital. Salve aí. Félix Renan chegou. O Ryan da Cruz falando que esse jogo de domingo será crucial. Sim. E tem Tottenham no domingo
Depois temos um jogo contra Leeds United. E então, jogo contra Leeds United em Stamford Bridge. E então, a decisão em casa na Champions League. Vamos ver o que vai dar, né? Falar um pouquinho sobre essa semana Blue aí. Enquanto isso, mandem palpites aí, meu povo Blue. Mandem palpites. Eu jogo no Tottenham. Eu, de propósito, vesti a camisa amarela aqui de 18-19. Camisa campeã da Europa League, né? Maurício Sarri na época. É uma pena que nessa época, quando enfrentamos o Tottenham na casa deles emprestado, nós perdemos por 3-1. O Tottenham jogava no estádio de Wembley, o Tottenham Stadium ainda estava em construção. Então, estava em reconstrução, né? Porque é no mesmo terreno do White Hart Lane. Então, a última derrota do Chelsea para o Tottenham e foi esse. O Rafael mandou um palpite aqui de 3-1, tá repetindo o placar de 2018-19 lá em Wembley. Tudo bem, né? Torcedor do Tottenham, tá valendo, hein? Vamos lá. O Adriano Lima. Vitória com um gol de diferença, independente do resultado. Pela postagem do Enzo, os caras estão com fogo nos olhos. É, por isso é que eu tô falando. Depende dos caras. Dessa vez eles vão virar a chave novamente, porque a chave do Borussia Dortmund, eles pegaram, jogaram fora e atuaram contra o Southampton, que aliás, contra o Southampton, para quem viu o vídeo do Aspilicueta motivando a turma na entrada para o aquecimento, o Chelsea perdeu o jogo antes do aquecimento, perdeu o jogo ali no túnel. Nunca vi uma atuação tão apática e perdemos com o gol do único cara que poderia fazer algum mal para o Chelsea, que foi o Ward-Prowse de falta, né? O Rica Júnior otimista, 2-0. O Ryan, confesso que estou desanimado para esse jogo de domingo, pois será um clássico na casa do rival. E o Chelsea não ganhou sequer do Lanterna, imagina então do Tottenham. Só que tem uma coisa, o Ryan, jogo contra o Tottenham, o Chelsea sempre joga bem, surpreende a torcida. E o Chelsea, todas as vezes que jogou no Tottenham Stadium, seja por Copa da Liga, né, seja por Copas ou pela Premier League, o Chelsea não perdeu. O Chelsea tem um histórico muito positivo. Vamos torcer para não ser no domingo, né? Vamos torcer para não ser no domingo. Rodada 25. Então o Félix vai ser 2-1 chorado para o Chelsea. Serve demais, viu, Renan? Então é assim. Tottenham e Chelsea, mais um derby. Premier League 2022-2023, rodada 25, lá no Tottenham Stadium. Grandão. Isso aí, Ryan. Assim seja. Ótimo. Jogo no domingo, 26 de fevereiro de 2023. Jogo às 10h30 da manhã, tá? De Brasília, 13h30 no Reino Unido. Eu estava procurando na programação como vai ter a final da Copa da Liga, né, entre o Newcastle e o Manchester United. Tanto que o jogo do Newcastle foi adiado, não tem jogo do Manchester United também marcado nesse final de semana, eles até jogaram na quinta-feira. Eu não consegui confirmar, mas como eu não estava na programação da ESPN, então se preparem, porque esse jogo do Chelsea no domingo deve ser no Star Plus, né, no stream, que é o grande jogo da rodada, é um derby. Então, se alguém souber da informação, né, eu não consegui apurar aqui, porque eu olhei na programação, não tem. Então provavelmente deve ser no Star Plus, devendo. Daqui a pouquinho eu vou ver se eu consigo achar o canal que vai transmitir, mas provavelmente o Star Plus mesmo. Se não for canal aberto, o Star Plus é certo que vai abrir, vai transmitir, porque eles transmitem todas as partidas, certo? Semana Blue, né? Teve treinamento, teve também uma folga estendida depois dos jogos, 2 dias depois dos jogos contra o Southampton. Positivos jogadores retornando, né? O Pulisic, o Kanté já estava treinando. Teve uma foto do Pulisic com o Kovacic e da turma toda. Então, o Chelsea está se preparando. Embora muitos não gostem do Pulisic, eu gosto, mas eu já tenho na cabeça que é um cara que deve ter vida curta já no Chelsea, né? Eu
provavelmente eu já estou preparado para numa próxima temporada o norte-americano já vestir outra camisa. Então, infelizmente, apesar de ser um grande jogador, mas se machuca demais e quando machuca fica muito tempo fora, né? Foi a semana que marcou, como eu disse na introdução, a data de 11 anos daquela Champions League 2011-12, daquela oitavas de final. Nós que vivemos a fase de oitavas de final da temporada 22-23, em 11-12, quando o Chelsea foi campeão, o Chelsea enfrentou o Napoli no dia 22 de fevereiro de 2012, uma terça-feira, e na terça-feira passada, no dia 22 também, na coincidência, né, 11 anos depois, caiu novamente numa terça-feira. Aquele jogo em que o Chelsea caiu no estádio São Paulo por 3-1, com gols do Lavezzi, 2 do Cavani e o Juan Mata. O Juan Mata abriu o placar e o Napoli conseguiu virar e levar o 3-1 para o Stamford Bridge, mas aí no jogo de Londres a história foi outra. O Chelsea venceu 3-1 no tempo normal e o Ivanovic, com uma bela jogada de Ramires e Drogba, fez o 4-1 e levou o Chelsea às quartas de final quando enfrentou Benfica. Depois, na semifinal, aquela jogos épicos contra o Barcelona e a finalíssima contra o Bayern. Foi a fase oitavas, semifinais e a final foi impressionante daquela Champions League em que o Chelsea foi campeão pela primeira vez. Então, 11 anos, né? Essa foi uma semana que marcou os 11 anos. Notícias aí da renovação de contrato do Mason Mount, surgiram que estão paralisadas até o final da temporada, e que o N'Golo Kanté segue conversando, e as notícias são positivas, né? Tudo leva a que o Kanté vai renovar, e o Mount está fazendo um jogo duro, mas no final eu acho que também vai renovar, né? Do último jogo, o desempenho contra Southampton foi irreconhecível depois daquele jogo contra Dortmund. O Chelsea perdeu o jogo antes do aquecimento, com o Azpilicueta tentando incentivar a turma toda, e os caras não estavam nem um pouco motivados. E a daquela derrota inesperada para o 20º colocado da Liga. Quem em sã consciência contava com uma derrota do Chelsea para o Southampton, último colocado na Premier League? Nem nos melhores sonhos. O meu palpite foi um 2-0 e o Chelsea decepcionou demais, né? É assim que funciona. Fazer o quê? Lamber as feridas e passar adiante. Classificação da Premier League. Teve um jogo hoje já, a rodada 25 já foi aberta, com um jogo entre Fulham e o Wolverhampton. O jogo ficou empatado aí 1-1, com o Salomão marcou para o Fulham, empatou na verdade, né? O Sarabia abriu o placar para o Wolverhampton aos 23 e o Salomão empatou para o Fulham aos 64. Jogo nesta sexta, às 5 horas da tarde. Jogo no Craven Cottage, Fulham e os Wolves empataram. Vamos seguindo a classificação atualizada, para a gente já entrar no derby, no Tottenham e no Chelsea. Arsenal, primeiro, 54, Manchester City, segundo, 52, Manchester United do Ezequiel tá aí 49, e o Tottenham, nosso adversário, ó, quarto colocado, já passou o Newcastle. O Newcastle com uma quantidade de empates e mais a derrota recente, já caiu para quinto, então já está em zona de Liga Europa. Newcastle que ficou aí muito tempo na Champions League, mas ainda está na briga. Então Newcastle quinto, 41. Fulham sexto, 39, com o empate de hoje. Brighton, 35. Liverpool, 35 em oitavo. Brentford, nono, também 35. Aí chegou o Chelsea Football Club em 10º lugar, 31 pontos.
3 pontos à frente do Aston Villa, 11º. 12º, Crystal Palace, 26. Nottingham Forest, que subiu bem, 25 pontos em 13º. Leicester City, 24. Leicester City do Brendan Rodgers. Tá, e Brendan Rodgers é um treinador que eu gostaria muito de ver treinando o Chelsea um dia. Ele que já foi da base, né, coordenador da base dos Blues, trabalhou lá com José Mourinho na época. Eu gostaria muito de ter o Brendan Rodgers um dia, quem sabe, né? Tadson entrou e já chegou dando recado aqui. Domingo mais uma derrota. Dói, mas porque vai ser um derby. Mas vamos manter o otimismo aí, ô Tadson, porque jogos contra o derby, mesmo com o Chelsea em baixa, a turma do Tottenham lá vê a camisa azul e costuma dar uma complicada, né? Tá sendo assim. E vamos contar também com o histórico a favor, né? Vamos ver como é que tá sendo isso aí. Premier League, vamos ver como é que rola aqui para Fulham 1, Wolverhampton 1, abriu a rodada hoje e a classificação aqui. Leicester 24, o Wolverhampton conseguiu esse empatezinho, 25º, na 15ª posição. Everton 21, olha aí, subiu para 20, tá 16º. E o Bournemouth 21 pontos em 17º. O West Ham tá lá na zona de descenso para a Championship com 20 pontos. O Leeds United, olha aí, tá perigo, 19 pontos em 19º lugar. E o Southampton tem 18 pontos. 6 desses 18, os Saints ganharam contra o Chelsea. Venceram no primeiro turno por 2-1 de virada, quando o treinador ainda era o Thomas Tuchel. E na última rodada venceu em Stamford Bridge por 1-0. É o Chelsea dando motivos, né, para o torcedor Blue ficar entristecido. Vamos dar os jogos da rodada aqui. Fulham abrindo a rodada. Fulham 1, Chelsea 1. Newcastle e Brighton foi adiado, porque o Newcastle está na final da Copa da Liga contra o Manchester United no domingo. Então foi adiado esse jogo, não vai ter jogo do Newcastle nem do Manchester United. Everton e Aston Villa, ao sábado ao meio-dia, os jogos do meio-dia. Everton e Aston Villa, jogos de sábado, 25 de fevereiro ao meio-dia. Everton e Aston Villa, Leicester City e Arsenal, West Ham e Nottingham Forest, Leeds United e Southampton, Bournemouth e jogos ao meio-dia, Leeds e Southampton. Bournemouth e Manchester City no sábado às 14h30 e Crystal Palace e Liverpool no sábado às 16h45 horário de Brasília. No domingo um jogo, é o nosso jogo, nosso derby, Tottenham e Chelsea, dia 26/2, domingo às 10h30 da manhã, único jogo. Vamos ver o que nos espera, né? Eider, salve aí, Eider, parceiro lá do trampo, lá, tá aí prestigiando a resenha. Vamos falar de jogos anteriores, né? Os 3 últimos jogos do Chelsea e do Tottenham. Tá um pouco triste, meio desanimador citar jogos do Chelsea aqui, mas vamos lá, né? Vamos contar a história. Qual é o problema, né? Vamos seguir. O Tottenham, na rodada 22, venceu o Manchester City em casa por 1-0. O Chelsea empatou em 0-0 com o Fulham. Na rodada 23, foi derrotado fora de casa pelo Leicester City. O Tottenham foi goleado por 4-1 pelo Leicester no King Power. O Chelsea empatou em 1-1 com o West Ham fora de casa. Na rodada 24, o Tottenham venceu o West Ham por 2-0 e o Chelsea perdeu em casa para o Southampton por 1-0. Não tem como, né, gente?
não tem como. Que rodada, que jogos. Bando time do Chelsea muito irregular. Muito irregular. Apenas 3 jogos bem satisfatórios na temporada. Contra o Tottenham, no Stamford Bridge na rodada 2. Jogo contra o Milan, o 3-0 em Stamford Bridge na Champions League. E o jogo contra o Borussia Dortmund na Champions League, né, nas oitavas de final. A rivalidade entre Chelsea e Tottenham, ó, é de longa data. Começou a história do primeiro confronto lá em 1909, mas foi acirrada mesmo na década de 70, né, por volta ali de 74, 75. Teve uns jogos bem interessantes. Nos anos 70 ali, os times estavam brigando por rebaixamento. Teve teve invasão de torcedores num dos jogos, antes do jogo começar, na temporada 74-75. Um desses derbys que o Tottenham venceu por 2-0, teve uma invasão de campo antes da partida começar. Torcedores, aí teve invasão, polícia. O Chelsea, a partir ali dos anos 90, né, começou a ter um domínio em jogos contra o Tottenham, tanto que o Chelsea ficou 30 anos sem perder para o Tottenham em casa. Aconteceu umas temporadas, acho que 2018 pode ser, que o Chelsea perdeu por 3-0 no Stamford Bridge, que teve até um golaço do Eriksen, o Cabadeiro estava no gol, sabe? Era ali o Maurício Sarri na época. Aí quebrou um tabu de 30 anos. O Chelsea, mas até hoje, na era Abramovich, então, não esquece em termos de uma única derrota em casa. Teve algumas derrotas no antigo White Hart Lane lá, no Tottenham Stadium ainda. O Chelsea não sabe o que é perder, não. O último título do Tottenham foi em cima do Chelsea, para quem se lembra, foi em 2008, uma Copa da Liga Inglesa. Tá, aqui eu vou mostrar aqui o Wembley. Foi uma Copa da Liga Inglesa em 2008. O Chelsea saiu na frente, aí acabou tomando uma virada. O último título do Tottenham Hotspur foi em cima do Chelsea. O derby, então, esquentou. A vitória em 2-1 em cima dos Blues em Wembley. Né? Jogo entre Spurs e Blues costuma ser bom pro lado azul, porque eu acho que a turma do Tottenham costuma dar uma tremida, né? Entre aspas. Eu não sei o que acontece. Não sei o que acontece, não. E amanhã tem o artilheiro Harry Kane, né? Maior artilheiro da história do Tottenham. Conseguiu passar o Jimmy Greaves. Jimmy Greaves, que é um lendário também. Recomendo Chelsea Fan BH, Gigantes do Chelsea, aqui no perfil do Chelsea Fan BH no Instagram. Tem lá um Gigante do Chelsea inteiro sobre o Jimmy Greaves, para vocês entenderem. Ele tem... É impressionante a média histórica de gols do Jimmy Greaves. Sensacional. Ele é agora o segundo foi ultrapassado pelo Harry Kane na história do Tottenham, mas está entre os 6 ou 7 maiores artilheiros da história do Chelsea. Ele que começou a história profissional, falando do Jimmy Greaves, né? Começou a história profissional dele no Chelsea e se transferiu em 1961 para o Tottenham, onde ficou vários anos e marcou mais de 300 jogos, 268 gols tem o Jimmy Greaves com a camisa do Tottenham Hotspur, né? Vamos falar de histórico geral, né? Que é o que interessa. 174 jogos na história de Spurs e Blues, jogos oficiais por competições, ligas, copas, valendo ponto. Não estão incluídos nessa conta jogos amistosos, né? Porque o Chelsea teve em 19-20 teve um amistoso, né? Por uma campanha Might Seals, teve amistosos Chelsea, Tottenham e Arsenal. E o jogo do Chelsea foi no Stamford Bridge, e entre Tottenham e Chelsea foi no Stamford Bridge e ficou empatado em 2-2. Então, histórico geral,
174 jogos, 77 vitórias do Chelsea, 42 empates, 55 vitórias do Tottenham. Na Premier League, 61 jogos, lembrando que vivemos a 30ª, 30 anos da Premier League, que começou em 1992-93 e vivemos 2022-2023, 61 jogos, 33 vitórias do Chelsea, 21 empates, olha só, apenas 7 vitórias do Tottenham em 30 anos de disputa da nova elite do futebol inglês, 110 gols marcados pelo Chelsea, 57 gols marcados pelo Tottenham, 167 gols no derby londrino entre Chelsea e Tottenham em 30 anos de Premier League. Cris, não, Cris, é a minha irmã, Cris, é a Tina. Eu tenho uma irmã que tem necessidade, ela exige, ela tem necessidades especiais. Então eu tô aqui, hoje eu não tô no quarto, eu me montei aqui na área da casa aqui, e ela tá lá na sala. Então ela fica lá com o tablet dela, as cartas, o baralhinho dela lá, aí ela se empolga assim na televisão, tá feliz com alguma coisa lá, então não deixa ela distraída lá. Aí, tá vendo aí, ó? É a minha irmã. Não tem que pedir desculpa, não, é isso aí mesmo. É porque parece uma criança mesmo, mas é uma criança grande. E ela tá assim. Sempre nas resenhas aparece aqui algum tipo de grito, de chamada dela. Ela tá lá, tá rindo lá agora. Mas é assim mesmo. Aí se ela desconfiar que a gente tá falando dela aqui, ela vai ficar mais assanhada ainda. É a Tina, mas tá tudo certo. Então, 174 jogos na história, 61 jogos pela Premier League, 167 gols marcados na Premier League. Histórico no Tottenham Stadium. Alguém aí tem alguma ideia de quantos jogos Chelsea e Tottenham já jogaram no novo estádio dos vizinhos aí, dos rivais do norte? Alguém imagina? Não são muitos não, mas o Chelsea ainda não perdeu lá. Vamos ver. Antes, vamos ver se alguém se habilita aí. Quero pedir então, reforçar, as redes sociais. Chelsea Fan BH, Instagram, Twitter, Facebook, Chelsea Fan BH no Spotify para acompanhar as resenhas em áudio e Chelsea Fan BH 1905 no YouTube para acompanhar lá as resenhas, pré-jogo, pós-jogo e assim vai. 5 jogos na nova casa do Chelsea, Tottenham Stadium, na nova casa dos Spurs, o Tottenham Stadium, 5 jogos, 4 vitórias do Chelsea e apenas um empate. Passando aqui o cronograma é o seguinte, desde 2019, quando o Tottenham Stadium foi inaugurado, foi o seguinte: primeiro jogo, Tottenham 0, Chelsea 2, 22 de dezembro de 2019. Se lembra nesse jogo que o William fez 2 gols e deixou o torcedor Blue todo eufórico? Muito bom, Eu me lembro muito bem, o William jogou muito, fez 2 golaços. Salve aí o Lucas Pereira, que chegou e entrou aqui. Então, no histórico no Tottenham Stadium, 5 jogos, 4 vitórias do Chelsea, 1 empate. Primeiro jogo, 22 de dezembro de 19, Tottenham 0, Chelsea 2. Segundo jogo, Tottenham 1, Chelsea 1. Copa da Liga Inglesa, 29 de setembro de 2020. Esse 1-1 aqui foi um gol do Timo Werner para o Tottenham e um gol do Lamela para o Timo Werner para o Chelsea e o gol do Lamela para o Tottenham. José Mourinho era o treinador. Nos pênaltis, o Tottenham venceu por 5-4 e eliminou o Chelsea na 4ª rodada da Copa, tá aqui, Copa da Liga Inglesa, 1-1, segundo jogo no Tottenham Stadium. O Tottenham, inclusive, foi para a final da Copa da Liga Inglesa, só que o José Mourinho foi demitido antes da final, e aí o Manchester City venceu
por 1-0 em Wembley e o Tottenham foi vice-campeão de novo. O último título do Tottenham foi uma Copa da Liga, vencida em cima do Chelsea em 2008. Terceiro jogo foi pela Premier League, Tottenham 0, Chelsea 1, 4 de fevereiro de 2021. A quarta partida, a penúltima partida, foi um Tottenham 0, Chelsea 3, em 19 de setembro de 2021, também pela Premier League. E o último jogo foi uma partida da Copa da Liga, foi a semifinal, né? Em 12 de janeiro de 2022, Tottenham 0, Chelsea 1, com gol do Antônio Rüdiger, né? Como tá fazendo falta o Rüdiger, né? Tá faltando alguém para dar uma moralizada naquela defesa do Chelsea e nesses jogadores aí. Aquele lance do Azpilicueta não sai da minha cabeça, o Azpilicueta no túnel. Se tem o Rüdiger ali, ele já dava, já ganha respeito, já tacava o terror em todo mundo ali. Foi impressionante aquilo. Tá faltando, é uma pena. Apesar da nossa zaga, dos nossos zagueiros terem lá muito bom, tá faltando, é uma pena. O último jogo no Tottenham Stadium, vitória do Chelsea por 1-0 pela Copa da Liga Inglesa, semifinal, gol do Rüdiger. Já era o Antônio Conte, treinador, né? O primeiro jogo na história entre Chelsea e Tottenham foi em 18 de dezembro de 1909. Primeira divisão inglesa, League Division 1. O Chelsea venceu por 2-1. 1909. Só para você ter uma ideia das campanhas das equipes naquela temporada, é o seguinte. Primeiro lugar, o campeão foi o Aston Villa, com 55 pontos. E em segundo lugar, o Liverpool foi o vice com 48. O Tottenham, anfitrião, nessa rodada 25 de 2023, terminou a League Division 1 de 1909, então 1909-1910, né? Na 16ª posição, com 32 pontos. O Chelsea ficou mais para trás ainda. O Chelsea fez só 29 pontos e encerrou aquela temporada 1909-1910 da League Division 1 na 19ª posição, com 29 pontos. E 22 times disputavam aquela edição da Liga. O primeiro jogo na Premier League, 5 de dezembro de 1992, no White Hart Lane, 31.540 pessoas, o Tottenham perdeu, né? Falando o Chelsea soberano a partir dos anos 90, né? O Chelsea venceu o Tottenham por 2-1, 2 gols do Ed Newton e um gol do Sol Campbell, que depois, né, seleção inglesa, Copa do Mundo, virou um zagueirão histórico do Arsenal também, né, da época dos Invencíveis, ganhou muito. Então, o primeiro jogo na Premier League foi vitória do Chelsea em White Hart Lane, na casa do Chelsea, no mesmo lugar, no mesmo terreno onde hoje é o Tottenham Stadium. O Chelsea venceu com 2 gols do Ed Newton e um gol do Sol Campbell. O Ed Newton fez os gols aos 76 aos 85, os gols saíram no final do jogo, ó, e o Sol Campbell aos 88. Olha os times dessa época, tá? De 92, do primeiro confronto na Premier League. Torsveld foi o goleiro do Tottenham, Austikund, Rudok e Rabut, Edinburgh, Naim, Samuels, Watson e Bumby, e Teddy Sheringham foi o atacante. O técnico foi o Doug Livermore. O Sol Campbell, que marcou o gol do Tottenham, entrou no segundo tempo. O Chelsea de Kevin Hitchcock, Maldoney, Hall, Lesaux, Lee Sinclair e Newton, Stuart Townsend, Dennis Wise e Robert Fleck, técnico Ian Podfield. Kevin Hitchcock, Graham Lesaux, Ed Newton, Robert Fleck tem textos e vídeos com gigantes do Chelsea no Instagram e no Chelsea Fan BH 1905 no YouTube. O Dennis Wise está na seção Lendas do Chelsea. Olha o Rick Júnior aí, ó. Rick Júnior, vamos ver o que ele falou aqui. Me lembro de um 2-2, eles brigando pelo título. Estava 2-0 no primeiro tempo para os Spurs. Sim, Hazard entra no segundo tempo e acaba com o jogo. Esse jogo aí, o Rick, foi no Stamford Bridge. Foi no Stamford Bridge. Foi temporada
15-16, aquela temporada em que o Leicester foi campeão. Sim, o Hazard, dentre outras coisas, por isso que o Hazard é um jogador histórico dos Blues, né, cara? O Hazard ainda falou depois, o Tottenham não foi campeão da Premier League porque o Chelsea não deixou, buscou o resultado. Foi bom, foi bom. Me lembro, o torcedor Blue gosta muito, lembra muito desse jogo. Hazard acaba com o jogo, faz um golaço e o time empata em 2-2 e acaba com a chance de título dos caras. Que foi uma pancadaria, exato. Diego Costa, acho que o Walker, não sei se eu acho que o Walker jogava no Tottenham nessa época ainda, né? Acho que foi na temporada 15-16, exatamente. Só que foi a temporada em que o Leicester City foi o campeão, né? Claudio Ranieri, o Kanté no Leicester, Mahrez, Drinkwater. É isso aí, o Kanté que tá aí, Kanté que vai voltar ao Chelsea no jogo contra o Borussia Dortmund. Quem tá aí tá ansioso para ver Kanté e Enzo Fernandes na meia, hein? Derby, Tottenham e Chelsea, Tottenham Stadium, rodada 25 da Premier League 2022-2023, né? O Felipe entrou aqui, ó, Felipe Furtado. E você acha de trazer o Indica do Frankfurt? Não conheço o Felipe, tá? O Frankfurt jogou pela Champions League contra o Napoli, né? Até perdeu, acho que perdeu por 1-0, gol do Osimhen, né? Osimhen que enfrentou o Chelsea em jogos de Champions League aí, acho que ele era do Lille, acho que era Lille. E aí tá lá. Não conheço esse jogador que você tá falando aí, mas o Frankfurt eu gosto. E um jogador sempre que eu vejo o Eintracht Frankfurt jogar, eu me lembro do Jovic, né? Que na época se especulou porque ele era um grande centroavante, estava fazendo muito gol, deu trabalho para o Chelsea naquela semifinal da Europa League, né? Só que foi contratado pelo Real Madrid e não deu muito certo, né? Tá emprestado, acho que hoje o Jovic está na Fiorentina. O Frankfurt perdeu de 2-0 para o Napoli, eu pensei que tinha sido só 1-0. Ficou difícil. Ficou difícil. Se for esses 2-0 aí, já era para o Frankfurt. Hazard no Chelsea era um absurdo. Bom, do primeiro ao último ano, o Hazard foi impressionante. Impressionante, cara. Hazard é fera de série. Ele e Lampa são meus dois jogadores favoritos na história. Ó, o Rick, na história do Chelsea, gosta do Lampard e do Hazard. A escolha é boa. O meu grande ídolo da história do Chelsea chama-se Didier Yves Drogba Tebilé. Ele é um zagueiro francês, fim de contrato. Olha, o Chelsea, para a zaga, já contratou o Wesley Fofana, o Badiashile, o Koulibaly e renovou com o Thiago Silva. Então, não creio que o Chelsea contrate mais zagueiros para a próxima temporada, não. Já que o Thiago Silva fica, né? O Chelsea deve pensar em zagueiro só para a temporada. Então, nós estamos em 22, 23, 23, 24. Então, só lá para 24, 25, porque aí é quando o Thiago Silva deve encerrar sua história, né? No Chelsea. Olha aí, chegou o Alisson. Salve, Alisson. Falando em Thiago Silva, né? Que é um jogador histórico, né? Tem história no Fluminense. Vocês viram que o Fluminense contratou o Marcelo? E lateral, vai jogar na lateral esquerda do Fluminense. Olha o Brasileirão aí, ó. Brasileirão com o Hulk no Galo, Soares no Grêmio. O Flamengo tem lá o Pedro, né? Vai ter muita gente rolando aí. Agora, olha os craques aí. O Marcelo no Fluminense. Turma da Europa voltando muito bem aí. Já tem o Davi Luiz lá no Flamengo, olha aí. Ainda tem o Chalobah. Sim, Henrique, mas eu tô falando das contratações, né? Os caras que foram contratados. Ainda tem o Chalobah aí. Então sobre esse cara do Frankfurt aí, eu acho que vai acabar passando, né? Então, voltando ao derby, o primeiro jogo em White Hart Lane, por uma liga, né? Foi pela League Division 1, na primeira divisão.
35 mil pessoas assistiram em 1910, né? Esse 30 de abril de 1910, o Tottenham venceu por 2-1. Aí, o Chelsea caiu na casa dos caras na temporada 1909-10. Esse jogo aqui, ó, foi o jogo da... Esse foi o segundo jogo, né? Como era 1910, o Tottenham venceu por 2-1, temporada 1909-1910, League Division 1. Olha aí, vamos ver aqui. O Felipe Furtado falando aqui, ó. Vidal, Davi Luiz, Hulk, Rafinha. Pois é, olha os nomes, só grandes nomes do futebol europeu, hein? O Alisson. Fala, meu. Boa pra você e todos aí. Potter cai ou não cai? Não, não cai. A diretoria tá vendo o futuro com o Graham Potter. Olha só, essa temporada desandou. Resta a Champions. Se o Chelsea for eliminado da Champions League, teremos aí finais de semana para cumprir a tabela, levar até o final, tentar subir o máximo na Premier League, e aí o time vai ser montado para a próxima temporada. Essa temporada o Chelsea não muda de treinador, a menos que, né, tome o revés, seja feio no domingo para o Tottenham e na próxima rodada aí contra o Borussia Dortmund. Não esqueçamos que nesse meio, entre Tottenham e Borussia, tem Leeds United, que é outra super rivalidade. Não vamos esquecer disso. Recomendo a galera acompanhar o pré-jogo contra Leeds United, que está aí do primeiro turno do jogo que teve lá no Elland Road, rodada 3, né? Rodada 3. O Chelsea perdeu de 3-0 lá e tomou um baile. Jogadores super passivos. Era o Thomas Tuchel na época. Olha, os jogadores não estavam entendendo qual era a rivalidade, não. Então, tem jogos bem duros aí pelo Chelsea. Essa turma nova que chegou. É bom começar a estudar, né? Aí, ó, Gabigol, Lucas Leiva. Não, tem muita gente boa, o Felipe, o Rick. Jogadores com carreira na Europa. Tem muito cara bom de bola, tem muito que voltou para o futebol brasileiro. E chegando mais uma aí, o Marcelo vai jogar no Fluminense. E vocês acham que, falando aqui um pouquinho, né? Já que estamos citando o Fluminense que contratou o Marcelo e o Thiago Silva, nosso, o cara tá moralizando a nossa zaga ali, virou um parceiro, passa uma segurança né, com o Badiachile ali do lado. Vocês acham que com essa renovação do Thiago Silva, por mais um ano no Chelsea, cai por terra o desejo dele de encerrar a carreira no Fluminense? Porque ele não vai, será que ele vai voltar para o Fluminense com 40 anos de idade? Eu acho que o Chelsea vai ser o último time. Eu pensei que, né, ao final dessa temporada seria a última, aí ele jogaria mais uma temporada no Fluminense. Mas com a renovação, eu acho que o Thiago Silva encerra a carreira no Chelsea. Qual a opinião de você? Ou alguém aí acha que ele ainda joga no futebol brasileiro? No Fluminense, como ele disse? Rick Júnior, eu não sei se ele está sendo realista, pessimista, ou está só fazendo uma piada. Tomamos 3-0 fora as ameaças. E tá rindo aqui, ele tá fazendo uma brincadeirinha aqui. Pois é, rapaz. Não, o Chelsea... o Chelsea... vai vencer, vai manter o tabu. Chelsea vai ganhar 1-0, beleza? Chelsea vai ganhar de 1-0 no domingo. E aí, vamos tranquilo. Um pouquinho sossegado, né? Pro jogo contra o Leeds United. Então, vamos lá. Primeiro jogo, Chelsea e Tottenham. Primeiro jogo, Spurs e Blues no White Hart Lane. 30 de abril de 1910. Temporada 1909 e 1910. Tottenham 2, Chelsea 1, League Division 1, 35 mil pessoas. O primeiro jogo no Tottenham Stadium, eu passei aqui um histórico, só com os resultados, né? Primeiro jogo no Tottenham Stadium, aí eu vou dar a ficha técnica aqui e a classificação final dos times. Tottenham 0, Chelsea 2, Premier League 19-20,
Anthony Taylor apitou. Sempre o Anthony Taylor tem história, esse juiz, apitando jogos do Chelsea, né? 61.104 pessoas assistiram. Gols do Willian aos 12 minutos e aos 45. Todos os gols no primeiro tempo. Ao final da temporada, o Liverpool foi o campeão, pandemia, 99 pontos. O Tottenham terminou em sexto com 59 pontos e o Chelsea foi o quarto colocado com 66. Olha o Tottenham e o Chelsea desse 19-20. Tottenham 0, Chelsea 2. Primeiro jogo no White Hart Lane. Foi aqui o primeiro, no dia 22 de dezembro de 2019. 22 de dezembro de 2019, tá? Gazaniga, Alderweireld, Vertonghen e Aurier. Aurier que hoje está no Nottingham Forest. Eric Dyer, Davinson Sanchez e Dele Alli. Olha aí o Dele Alli. Sissoko, Son, Lucas e Harry Kane. Técnico José Mourinho. O Chelsea tinha Kepa Arrizabalaga, Antônio Rüdiger, Fikayo Tomori, Kurt Zouma, César Azpilicueta, Marcos Alonso, N'Golo Kanté, Mateo Kovacic, Mason Mount, Willian, Tammy Abraham, técnico era Frank Lampard. Antônio Rüdiger, Fikayo Tomori, Kurt Zouma, Marcos Alonso, Willian e Tammy Abraham não estão mais no Chelsea já faz tempo. O Rüdiger foi para o Real Madrid, o Tomori vendido ao Milan, o Zouma vendido ao West Ham, Marcos Alonso foi lá para o Barcelona, estava jogando na quinta-feira em Old Trafford contra o Manchester United, fez até gol no jogo do Camp Nou, né? O Willian saiu do Chelsea, foi para o Arsenal, depois veio jogar no Brasil com o Corinthians, voltou para a Inglaterra, está lá no Fulham, no empate. Na vitória do Fulham em Craven Cottage por 2-1, ele fez o primeiro gol. E o Tammy Abraham está lá na Roma com o José Mourinho. José Mourinho que muita gente está aí alimentando, sonhando com o Graham Potter. A fase está tão ruim e todo mundo está sonhando ainda com o José Mourinho. Acham que José Mourinho daria conta. José Mourinho viria para o Chelsea e duraria uma temporada. Depois ia começar a bagunçar tudo de novo. Rick Júnior. No caso do jogo do Leeds que você comentou... tá, vamos lá. Vamos ver o que, é que o Rick falou aqui, tá? Já eu chego. O Felipe Furtado, não torço para o Chelsea, problema nenhum. Mas seria bom ver o Nkunku resolvendo os problemas de gol do Chelsea. Eu vi o Nkunku contra o Manchester City, né? Ele entrou no finalzinho ali. Eu assisti Leipzig e City. Eu confesso, eu sou uma viúva de Timo Werner. Eu vi lá o Timo Werner, ele está na mesma vibe, na mesma linha da época, na mesma rotação de quando jogava no Chelsea. Tenta as jogadas, correria pelas pontas, cruzamento na área, ele não estava nem muito na área dessa vez não. E o Nkunku eu gostei dos poucos minutos, né? Um cara que eu gostei da habilidade, é um cara que protege bem a bola, é forte, já está contratado, será centroavante do Chelsea na próxima temporada. Chelsea, né? Temos Datro Fofana, o Aubameyang, que não aparece mais na relação de jogos nenhum. Nkunku vai resolver os problemas. Ô Felipe Furtado, fala para aí, para qual time você torce, pô? O Alisson, eu ia dizer que o Potter, se ele se complicar com o Tottenham e o Borussia, o triturador de técnico do Chelsea ia funcionar novamente. Porém, acho bem difícil dele ser demitido nessa temporada. Não vai ser não, cara. Não vai. Agora, sobre essa trituradora, o moedor, a gente fala moedor de técnicos, que o Roman Abramovich, se fosse o Roman Abramovich, o Graham Potter já estava gastando a indenização. Imagino com um treinador bom, Enzo e Kanté em forma, nesse meio campo. Temos time para bater de frente com qualquer na Europa. Sim, Henrique. Tem, o elenco é bom, o Chelsea tem jogadores do mais alto nível, mas não tem um time ainda, né? E agora que tá voltando a turma toda aí de contundidos, eu tô com você nessa. Por isso é que eu penso que o treinador não vai sair e na próxima temporada sim, porque o que resta para nós é Champions League, Liga dos Campeões da Europa. O Felipe Furtado respondendo pro Rick aqui, ó,
Chelsea ia só precisar resolver a questão do ataque. E já tem um centroavante. Eduardo entrou aí, salve Eduardo. Melhorando. E aí o Rick, só falta o homem gol. Pois é. Rick, Eduardo, Felipe, fala pra nós aí, Felipe, qual que é o time que você torce? Títulos da primeira divisão, hein? O Chelsea tem 6 títulos na primeira divisão, né? O Tottenham tem 2. E já faz tempo, tá? O primeiro título vencido pelo Chelsea, temporada 1954-1955, tá aqui, ó. League Division 1. Aqui, para quem nunca viu a taça da League Division 1, a temporada é a antiga primeira divisão inglesa, aqui. League Division 1. Chelsea venceu em 1954 e 1955, sob o comando do treinador Ted Drake, que é um lendário jogador do Arsenal dos anos 40. E também tinha no seu ataque Roy Bentley, que é um jogador que campeão do mundo, disputou a Copa do Mundo pela seleção inglesa, e é lendário, já falecido também, atacante, super goleador do Chelsea. Então, League Division 1 no Chelsea tem uma, o Tottenham tem 2. Temporada 1950-51 e 1960-61. Então, o Tottenham tem 2 League Division 1, títulos de primeira divisão, o Chelsea tem 1. Tottenham 1951 e 1961, o Chelsea 1955. Olha aí, o Real Zoeirinho chegou. Salve, muito bem-vindo. O Adriano Lima. Planejamento do clube será para a próxima temporada. Exato, exato. A turma está vendo quem ficará e quem sairá. Jogadores como o Malt não são mais vistos como permanência certa. E a renovação passará. Tanto que suspenderam as conversas de renovação até o fim da temporada, né? Santiago Alves. Salve aí, Santiago. Santiago Alves, Santos, Sérgio. Que nome grande, rapaz. Mas bonito, forte, hein? Salve, Santiago. Fique com a gente aí. Ó o Alisson. Alguma chance de Lukaku voltar ou a Inter de Milão vai contratar ele? Definitivo. E ele vai ficar por lá mesmo? Eu não acredito na volta do Lukaku. Essa semana foi alimentada aí muitas notícias, né? Mas já foi falado que ele gosta lá. Teve até o Thierry Henry dando declarações, né? Falando pro Lukaku na época que ele foi contratado, que seria difícil ele jogar por causa do esquema como o Tuchel gostava. E até o Timo Werner também deu declarações, né, de por que ele resolveu deixar o Chelsea. E porque ele não estava desenvolvendo o futebol dele na época, por causa da contratação do Lukaku, pelo preço, então o Lukaku foi titular. Não deu certo. Eu não acredito na volta do Lukaku. Tá o papo aí de que a Inter de Milão, ele está emprestado pelo Chelsea, né? Eu acho que ele não volta para o Chelsea. No final, vamos fazer mais um negócio, já que o jogador que não vai querer jogar, os donos aí vão fazer negócio e vão, sei lá, e renove por mais empréstimo e o Lukaku fique por lá. Não acredito. Alguém aí gostaria do Lukaku de volta? Sem emoção, pelo amor de Deus. Porque Lukaku, nessa última passagem dele, não deu certo. Eu otimista quando o Lukaku chegou, pensando que o cara faria 30 gols na temporada, fez 15 e arrumou, foi muita confusão. Depois de fazer um jogaço contra o Aston Villa, depois daquela vitória por 3-1, sai a malfadada entrevista da Sky Sports Itália, e aí, a partir dali, desandou tudo. Lukaku perdeu a moral com o torcedor blue, ninguém mais quis saber, e até o treinador também ficou muito no banco. Eu não acredito. E, sinceramente, nem quero, viu? Nem quero. Acabou-se a história, vá ser feliz em Milão, que é onde ele gosta, né? Isso aí. Continuando aqui, pelo que será disputado pela próxima temporada. Ô, Adriano, o seu pensamento está correto, está certo. Infelizmente, é claro que os caras não esperavam que essa temporada fosse tão abaixo assim, né? O Chelsea tá tá no meio da tabela. Já que desandou,
é planejado, chegou muita gente, gastou muito dinheiro, e agora é desenvolver os caras. É a próxima temporada. É a próxima super temporada do Chelsea. Uma coisa boa que o Lukaku fez foi me salvar na KTO, gosta de uma aposta. Faturei uma graninha com ele. Beleza, pelo menos que bom que o Lukaku te deu algum retorno, né? Pelo menos para você, porque para nós não rolou não. Josué Mendes entrou. Então, só para refrescar, títulos da primeira divisão. Tottenham 2, League Division 1 1951 e 1961. O Chelsea, um título da League Division 1 1955, tá aqui. Para quem nunca viu a taça da League Division 1, é esta aqui, este é o troféu. Premier League. Quando o assunto é Premier League, aí o Tottenham não tem nenhum título, né? Teve a chance em 15 e 16, mas o Chelsea e o Hazard acabaram com o sonho deles de vencer aqui, ó. A Premier League, o campeonato inglês da primeira divisão. O Chelsea tem 5 conquistas, 2004, 2005, 2005 e 2006 com José Mourinho, tá aqui. 2009, 2010 com Carlo Ancelotti, aquele timaço. 2014, 2015 com José Mourinho. E 2016, 2017 com Antônio Conte, que hoje é treinador do Tottenham. Então, José Mourinho tem 3 títulos de Premier League na história dos Blues. E ainda outros vices e tudo mais, né? Rica Júnior, tem a Champions ainda, quem sabe não dá pra gente beliscar. É o único campeonato em que o Chelsea está realmente vivo. Então, títulos da primeira divisão, 6 do Chelsea, 2 do Tottenham. Premier League e League Division 1. São as taças de primeira divisão da Inglaterra. Vamos falar de jogadores em comum, turma? Agradecer a galera aí, ó. A galera tá aí, tá gostando, curtindo o papo. Muito bom. Obrigado, valeu pela resenha, valeu pela moral, né? Quem não foi ainda, dá aquela moral nas redes sociais. Chelsea Fan BH 1905 no YouTube. E comece a seguir lá o Chelsea Fan BH no Spotify para acompanhar as resenhas em áudio, né? Também. Para quem aí faz a caminhada, corrida, tá no ônibus, metrô, onde for, né? Quem não tem muito tempo para assistir, escuta a resenha depois, bonitinha lá no Chelsea Fan BH no Spotify. E Instagram, Twitter, Facebook, tamo junto por aí. Adriano, sinceramente, se o Lukaku tivesse chegado agora com essa nova leva de jogadores querendo mostrar serviço e com essa garotada rápida pelos lados, ele se sairia bem. Olha, rapaz, pode ser. Centroavante. Que o Graham Potter, ele gosta do centroavante, né? Ele tentou o Aubameyang, mas o Alba parece que ele mesmo, entre aspas, se sabotou, né? Não teve jeito. Ver o Aubameyang jogar tá uma preguiça, tanto que ele foi cortado da Champions League e nos últimos jogos nem relacionado foi, né? Vamos falar de jogadores em comum na história de Tottenham e Chelsea. Lembrando que o Chelsea vai jogar no domingo, fora de casa. O Chelsea vai ser visitante no Tottenham Stadium, rodada 25 da Premier League 2022-2023. Tá? Tottenham Stadium, 10h30 da manhã, Star Plus é a transmissão. Salia Champalan chegou aí. Jogadores em comum. Separei 2 aqui pra gente falar dos caras. Glenn Hoddle. Alguém já ouviu falar de Glenn Hoddle? Glenn Hoddle foi um extraordinário jogador inglês. Fez a maioria da sua carreira, a maioria dos anos de carreira, no Tottenham, mas tem uma linda história também no Chelsea. No Chelsea ele foi treinador e jogador. Então ele foi player manager. Treinou o time e jogou ao mesmo tempo. E depois dele se repetiram como player manager Ruud Gullit e Gianluca Vialli. Gianluca Vialli, falecido recentemente, né? Então
Então, o Glenn Hoddle foi um meia inglês, disputou Copa do Mundo, né, Eurocopa, hoje ele tem 65 anos, já não treina mais, jogou no Tottenham de 1975 a 1987, 491 jogos com a camisa branca dos Spurs e marcou 110 gols, então muito gol na história. No Chelsea, ele jogou de 1993 a 96, foram só 39 jogos e um gol. Foi jogador, treinador, né? Player manager. O Hoddle fez na carreira inteira 733 jogos oficiais e marcou 149 gols. O Glenn Hoddle ainda tem uma grande passagem pelo Mônaco da França, onde foi campeão francês, e ele estava num time do Tottenham, campeão da Copa da UEFA, né? Que seria hoje a Europa League, nos anos 80, início de 80. Então, é um campeão. Glenn Hoddle, 491 jogos, 110 gols pelo Tottenham, 39 jogos, um gol pelo Chelsea, jogador e treinador. O Glenn Hoddle foi o cara que contratou Ruud Gullit para ser jogador do Chelsea e contribuiu muito para a história dos Blues, né? O outro, falamos dele aqui no início da resenha, foi Jimmy Greaves. Jimmy Greaves, falecido em 2020. Esse aí, sim, tem história. É goleador no Chelsea, é goleador no Tottenham, na seleção inglesa. Jimmy Greaves, que é campeão do mundo na Copa de 1966, campeão pela Inglaterra. Olha aí, o Ricky voltou aí, tá aí junto. Entrou, né? O outro é o Ricky Jr. Salve aí, Rick. Fica com a gente. Estamos aqui no pré-jogo de Tottenham e Chelsea. Jogo no domingão, às 10h30 da manhã, na rodada 25 da Premier League. Jimmy Greaves, ele é um atacante, centroavante inglês, faleceu em 2020. Foi batido agora, nos últimos finais de semana aí, ele foi ultrapassado pelo Harry Kane. Então o Jimmy Greaves agora ele é o segundo artilheiro da história do Chelsea, do Tottenham, atrás do Harry Kane. O Greaves, olha só, ele iniciou no Chelsea, tá? Começou a carreira dele no Chelsea em 1957 e ficou até 1961. Foram 169 jogos e 132 gols, olha isso. O cara fez 169 jogos oficiais pelo Chelsea e marcou 132 gols. Olha que média, é absurda. A média dele no Tottenham, então, vocês vão ficar de boca aberta. O Greaves foi para o Tottenham, então, na temporada, né, 61-62. Chegou num Tottenham campeão, né, de 60 a 61. Tottenham, de 1961 até 1970, tá? O Jimmy Greaves. 381 jogos oficiais com a camisa dos Spurs, 268 gols. Olha que absurdo. Um cara fazer 268 gols em 381 jogos. E no Chelsea fazer 132 gols em 169 jogos. É extraordinário, é impressionante. Marcelo Antunes chegou aí, muito bem-vindo. Essa é a história de jogadoraço. Sem contar, teve outros jogadores que atuaram por Chelsea e por Tottenham. Pode falar do William Galaz, jogou no Tottenham e no Chelsea. É assim, esses caras são... Mas Carlo Cudicini jogou no Tottenham e jogou no Chelsea. Então, muita gente boa. Mas Jimmy Greaves e Glenn Hoddle são jogadores lendários. Lenda do Chelsea, Jimmy Greaves. Lenda do Tottenham, Jimmy Greaves. E o Glenn Hoddle, um gigante do Chelsea. No Glenn Hoddle tem vídeo no Chelsea Fan BH 1905 no YouTube. E tem o texto no Gigantes do Chelsea no perfil do Instagram. O Jimmy Greaves saiu no final de semana passado o texto dos Gigantes do Chelsea no perfil do Instagram. Em breve vai ter um episódio sobre... O Glenn Hoddle também tem um episódio dele lá no Chelsea Fan BH no Spotify. Jimmy Greaves em breve vai ter disponibilizado no YouTube e também no Spotify. Espero que gostem. Vai ser uma batalha de treinadores.
O Chelsea vai reencontrar Antônio Conte que teve aí problema de saúde, foi operado e ficou fora de 2 jogos do Tottenham. O Antônio Conte, o italiano campeão, né? Campeão da Premier League 16-17 pelo Chelsea. Quem não se lembra daquela super arrancada? Depois de uma derrota de 3-0 para o Arsenal no Emirates, o Chelsea engatou uma sequência, só repetida por Thomas Tuchel 3 temporadas depois, né? É o Chelsea. E Tuchel saiu, chegou o Potter. Então será Graham Potter, o inglês campeão da Copa da Suécia pelo Östersund, contra Antônio Conte, campeão da Premier League, campeão da Copa da Inglaterra, campeão italiano. O Potter é muito criticado, com toda razão. E a direção sustentando o cara e torcendo por um ótimo trabalho de Graham Potter na próxima temporada. Turma que tá aí, acompanhando a resenha pré-jogo pela essa 25ª rodada da Premier League 22-23. Quando se fala em jogos marcantes entre Spurs e Blues, jogo entre Chelsea e Tottenham, se quiserem, o que falou aí do 2-2, só que esse jogo foi em Stamford Bridge, né? Então vamos lá. Relembrem, se quiserem aí, mandem jogos marcantes para vocês entre Spurs e Blues. Sidoca chegou aqui, olha aí, muito bem-vinda. Aí é da família também. O Alisson, estou na torcida e muito pelo Nkunku, que dê certo aqui no Chelsea. De uns tempos para cá, nossos atacantes têm deixado a desejar, mas tem deixado muito a desejar. Muito a desejar. Bem que Tammy Abraham fez muito gol, Timo Werner fez muito gol, mas esses resolveram ir embora, né? Resolveram seguir a carreira deles em outros clubes. Então, aí, mandem aí, contribuam para a resenha aqui, jogos marcantes entre Spurs e Blues. Eu citei uma aqui, na temporada 1997-1998. 6 de dezembro de 1997. O jogo foi no White Hart Lane e o Chelsea aplicou uma goleada nos Spurs. Premier League 97 e 98. Tá? Então, 6 de dezembro de 1997, 28.476 pessoas assistiram esse jogo. Tottenham 1, Chelsea 6. O Tore André Flo, norueguês, tem gigantes do Chelsea com ele, né, capítulos com ele, tanto em vídeo no YouTube, em áudio no Spotify e em texto no Instagram do Chelsea Fan BH. YouTube Chelsea Fan BH 1905. Gigantes do Chelsea, Tore André Flo. No Spotify, no Chelsea Fan BH, Gigantes do Chelsea, Tore André Flo. E no Instagram, Chelsea Fan BH, também o texto dos Gigantes do Chelsea. Eles vão gostar. O Tore André Flo, norueguês, ele marcou 3 gols, hat-trick nesse jogo. Tottenham 1, Chelsea 6. O gol do Tottenham foi do Vega aos 43 minutos de jogo. O Chelsea, Tore André Flo marcou 3 gols aos 40, aos 63 e aos 90 minutos. Roberto Di Matteo, meia italiano, marcou um gol aos 48 minutos. Dan Petrescu, lateral direito romeno, marcou aos 59. E o Nichols, atacante, marcou aos 78 minutos. Então foi o Tore André Flo aos 40, o Vega empatou aos 43, o Di Matteo fez 2-1 aos 48, aos 59 o Petrescu fez mais um, aos 63 o Flo, aos 78 o Nichols e o Flo marcou um aos 90 minutos. Tottenham 1, Chelsea 6 no White Hart Lane em 6 de dezembro de 1997, 28.476 pessoas. Rafael, 6-1 normal dos Galos tomar. Só que nessa vez o Galo aí que tomou 6-1 foi o Spurs, né, Rafa? Mas vamos seguindo. Nessa temporada,
97 e 98, o campeão foi o Arsenal, com 78 pontos. O segundo foi o Manchester United, com 77. O Chelsea foi o quarto colocado, com 63 pontos. E o Tottenham apenas o 14º da Premier League 97 e 98, com 44 pontos. Arsenal campeão, Manchester United vice, Chelsea quarto colocado e Tottenham 14º com 44 pontos. O Tottenham desse 6 de dezembro de 97. Walker, Calderwood, Kari Vega, autor do gol, Silas Wilson Fox e David Ginola, francês, joga muito bom, Nielsen, Sinton e o Les Ferdinand, o técnico era o suíço Christian Gross. O Chelsea de Ed De Goey, Graham Lessot, Frank Leboeuf e Dan Petrescu, Duberry, Sinclair e Babayaro, Roberto Di Matteo, Dennis Wise, Tori André Flo, Gianfranco Zola. O Ruud Gullit foi o treinador desse time em 1997. Ed De Goey, Graham Lessot, Dan Petrescu, Dennis Wise, Tori André Flo e Gianfranco Zola. Existem vídeos e textos em Gigantes e Lendas do Chelsea, no Chelsea Fan BH, no Instagram e no YouTube, ok? Curiosidades. Agora sim, eu separei aqui, quem gostar de música, gostar do bom e velho rock, eu separei aqui, vocês já ouviram falar em Uriah Heep? Alguém aí? Vem aí, olha o Rick Jr., antes da gente entrar aqui no Uriah Heep. O Rick Jr., me lembro também de uma semi na FA Cup, em Wembley, 3-1, gols de William, Hazard e Matite. Foi 4-1, o Rick, esse jogo em Wembley. Foi 4-1, que o Matite fez um golaço de fora da área. Foi lindo de ver. Foi 4-1 essa semifinal. Eu me lembro bem dela. Foi temporada, como era Antônio Conte, foi 17-18? Não. Foi 17-18, a temporada em que o Chelsea foi o campeão. Que o Antônio Conte foi a final e aí o Antônio Conte saiu. O Chelsea encerrou a Premier League nessa temporada aí, perdendo em St. James Park para o Newcastle por 3-0. Ninguém queria mais nada com a dureza. Mas aí venceu na final. O United por 1-0. Não, Rick Júnior não foi 3-1, não. Ô Rick, vou pesquisar aqui para você e vou te dar a resposta certa, beleza? Mas, uma das curiosidades aqui, vocês conhecem aí para quem gosta de rock, o Uriah Heep, uma banda clássica inglesa dos anos 60, final dos anos 60, tem em sua formação, aliás, o único membro fundador, o Mick Box, que é um torcedor fanático do Tottenham, e já já eu apresento aqui para vocês. Aqui, o Rick, vou achar para você aqui, ó, FA Cup, tá? Vamos ver aqui, vou achar para o Rick aqui esse jogo, esse 3-1 aqui, ó. Última vez que teve um 3-1 entre o Chelsea e o Tottenham foi a favor do Tottenham, foi na Premier League de 2018 em Wembley, e o Tottenham ganhou de 3-1, foi quando o Chelsea usou esse camisa amarela aqui, né? Então, aqui, ó, a FA Cup que você foi 4-2 aí, aqui. Foi nem 3-1 nem 4-1, foi 4-2, 22 de abril de 2017 em Wembley, semifinal, tá? Olha aqui, eu vou te passar a ficha desse jogo aqui. Gols, ó. 2 gols do William aos 5 minutos, depois o William fez aos 43 cobrando pênalti, o Hazard fez um aos 75 e o Matite fez um golaço aos 80 minutos. Foi 4-2. Os gols do Tottenham foram do Kane aos 18 minutos e do Dele Alli aos 52. Então, o William abriu o placar, Kane empatou, aí o William fez 2-1,
O Dele Alli empatou aos 52, e aí Hazard aos 75 e o Matip aos 80. 4-2 para o Chelsea foi para a final. O Chelsea foi mandante, né? Isso aí, falta e pênalti, exatamente. O Willian fez os gols. É isso mesmo, Rick. O Chelsea de Courtois, Ake, Aspilicueta e Davi Luiz. Marcos Alonso, Matip, Kanté, Pedro e Willian. Moses e Michy Batshuayi. O Tottenham tinha Lohri, Alderweireld, Vertonghen e Dyer. Trippier, que hoje está lá no Newcastle. Dele Alli, Dembélé, Eriksen, Wanyama, Son e Harry Kane. Né? Era isso aí. O técnico do Chelsea era o Antônio Conte e o do Tottenham era o Maurício Pochettino. Maurício Pochettino que recusou, dizem, né, que ter recusado uma proposta para treinar o Chelsea. Pintou essa conversa aí durante a semana. Então, entrando nessa curiosidade, música, né, rock, vou mostrar aqui, para quem não conhece, vou apresentar uma banda de rock clássica inglesa, o Uriah Heep, classic rock, hard rock, formada no final dos anos 60, 1969, né? Tem em sua formação o Mick Box, que é, vou mostrar aqui, ó, Mick Box, é este cara aqui, ó. Vamos ver se pega direitinho aqui. Isso, tá dando para ver isso. Esse é o Mick Box, único o membro original do Uriah Heep, torcedor fanático do Chelsea. Recomendo todo mundo escutar o Uriah Heep. Está aqui uma foto do Mickey Box no Tottenham Stadium. Ele é um fanático Spur. Tá? Poderia, né? É porque era a época dele. Mickey Box já tem mais de 70 anos. Então, na época dos Spurs, era a época do Jamie Greaves, da turma toda. Então, ele, criança, viu o Tottenham ganhar algumas coisas. Está aqui ele no Tottenham Stadium. Está aqui ele no Uriah Heep mandando ver. E aqui a formação atual do Uriah Heep. Está ali atrás o Mickey Box de óculos escuro. Né? E como é uma banda lá dos anos 60, 70, aqui a formação clássica. O David Byron, o Ken Hensley, falecidos aqui. É uma banda que mudou demais. E eu recomendo um disco que a capa assusta, mas as músicas são bem agradáveis. Recomendo Abominog, clássico do Uriah Heep de 1982. A capa assusta, mas as músicas são hard, classic rock, muito bem agradável. Então eu recomendo, tá aí, ó. Mickey Box, torcedor fanático do Tottenham. E o Mickey Box lá no Tottenham Stadium. Curtindo a paixão. Qual torcedor, né? Quem nunca gostaria de visitar o estádio da sua equipe e curtir, tirar uma onda? Qual torcedor do Blue aqui não gostaria de frequentar as arquibancadas de Stamford Bridge, que pintou notícias nessa semana que vão iniciar novamente o papo para a reforma, né? Vamos esperar que o Stamford Bridge vai ficar bonito. Vamos ver se vai virar um baita estádio para 60 mil pessoas. Então, há uns hits clássicos do Mickey Box. Recomendar umas músicas do Uriah Heep aqui para a galera, ó. Lady in Black, Easy Living. Easy Living é bem legal, comendo uma música rápida, um hard rock bem legal. Firefly, uma balada bem legal. July Morning, Stealing, que é na linha do Easy Living também, é uma música rápida. E Come Back to Me, um baladão. O disco eu citei, recomendei, o Abominog de 82. Uma música do Abominog que eu recomendo pra galera seria Hot Night in a Cool Town. Quem ouvir essa música vai adorar. É uma música empolgante. Dá um refrão marcante. E é isso aí. Gabriel chegou aqui. Passar das curiosidades sobre o Uriah Heep, banda do Mickey Box, torcedor fanático do Tottenham. Tá aqui. Vou mostrar mais uma vez o Mickey Box
lá no Tottenham Stadium. Olha aqui. Nick Box no Tottenham Stadium. Outra curiosidade é que o Roman Abramovich, o grande imperador da história do Chelsea, né? E vendeu o clube no ano passado. Aliás, completando um ano da invasão da Rússia lá na Ucrânia, hein? Tá aí. E aí se estourou no Chelsea, o Chelsea mudou de gestão. Roman Abramovich, em 2013, teve para comprar o Tottenham, a história. E já pensaram como seria se Roman Abramovich fosse dono do Tottenham? Quem estaria passando por tudo isso, mas em compensação, não teria na história de títulos, né? Frank Lampard, John Terry, né? Mas teriam lá, quem sabe, o Drogba, Cech, Ashley Cole, a turma toda no Tottenham. Que loucura seria. Seria uma mudança, ia mudar a história dos Blues para sempre. Mas 19 anos durou o Império de Roman. O Chelsea ganhou muita coisa, 2 Champions League, chegou em 3 finais, várias semifinais, ganhou 5 Premier Leagues, alguns vices, ganhou 2 Liga Europa, né? Campeão de tudo, Copas da Inglaterra, olha, ganhou 5 Premier Leagues, ganhou Copas da Liga e também venceu Copas da Inglaterra. Sob a gestão do Roman Abramovich, o Chelsea venceu tudo. E agora está oscilando. Já era esperado, né, as mudanças, mas não tão bruscas como aconteceram, né? Mas tem derby pela frente. Então, Tottenham, Chelsea e Spurs e Blues no Tottenham Stadium, Premier League 2022 e 2023. Rodada 25, domingão 26 de fevereiro de 2023, 10h30, horário de Brasília, 13h30 no Reino Unido. Já imaginaram aí, já pensaram num provável time para o domingão? Eu montei um time aqui, não temos nenhuma obrigação, né, de acertar, não temos nenhum compromisso de acertar. Vamos fazer a brincadeira de provável time. Eu montei o meu time com o seguinte 11, como diria o outro, né? Se eu fosse o Cristiano Potter, provavelmente eu seria demitido, porque eu não entendo nada de futebol, só gosto muito do Chelsea. Então vamos lá. Kepa no gol, Reece James, Thiago Silva, Benoit Badiashile e o Ben Chilwell. Essa seria a defesa. No meio-campo, Enzo Fernandes, Denis Zakaria, João Félix e Mason Mount. E na frente, Kai Havertz e Mikhailo Mudryk. É um 4-4-2. Kepa, James, Silva, Badiashile e Chilwell. Enzo Fernandes, Zakaria, Félix e Mount. Havertz e Mudryk. Graham Potter. O que acham, o que pensam sobre esta equipe Blue? Será que dá um gás contra os Spurs? Não sei, a defesa é boa, hein? Eu gosto de James, Silva, Badiashile e Chilwell. Esse meio aqui com Enzo, Zakaria, muita marcação, velocidade, Félix e Mount chegando bem ao ataque, Havertz e Mudryk, Havertz sendo, né, o centroavante. Eu não acredito que dessa vez contra o Spurs o Potter banque Datro Fofana, não. Dado que foi substituído no intervalo, eu não achei uma boa decisão do Graham Potter, não. Mas já que ele resolveu fazer, que seja, né? Jogão, Spurs e Blues, domingo 26 de fevereiro, 10h30 Brasil, 13h30 Reino Unido, transmissão do Star Plus, hein? Só para a gente finalizar e fechar nossa resenha, vamos reforçar aqui a escalação e os jogos da rodada, né? A rodada 25, que teve... Vamos ver o que o Alisson falou aqui. Ô, Cris, a chegada do Badiashile, zagueiro que veio do Mônaco,
veta a vinda do zagueiro croata que fez gol recentemente contra o Manchester City. Rapaz, o Vardiol, né, que fez subiu alto e fez gol contra o Manchester City. Eu acho que sim, porque contratou o Badiashile, que é um zagueiro muito bom, né? E eu não acredito, o Vardiol, ele tá só se valorizando. Ele teve até declarações do Vardiol essa semana, falando que gostaria, né, de mudar, mas passou o tempo, né, fechou, não houve conversa, ele espera a nova oportunidade. Se não for no Chelsea, vai ser em outro lugar. Eu não acredito mais no Vardiol jogando no Chelsea, não. Mas essa diretoria dos Bulls aí, né, sempre surpreende. Vai que eles resolvem gastar dinheiro nesse cara. Eu não sei nem o valor deles, eu sei que é bem caro. Mas é um zagueirão, hein? Serviria demais. Eu gostaria muito, mas eu acho que virou uma coisa muito distante para o Chelsea. Valeu aí, Alisson. Vamos lá. Os jogos da rodada 25, para a gente já encerrar nossa resenha, que já está bem longuinha, né? Batendo aqui 1h30, olha só. Que loucura, estamos falando bem. Obrigado a galera que contribuiu muito aí, tá chegando. Valeu demais. Vocês são muito parceiros e vamos produzir coisas sobre o Chelsea, né? Relembrar histórias, contar muita história. Vamos lá. Os jogos da rodada 25, teve um jogo, já se iniciou. Fulham 1, Wolverhampton 1. Salomão marcou para o Fulham e o Sarabia marcou para o Wolverhampton. Newcastle e Brighton foi adiado, porque o Newcastle tem a final da Copa da Liga Inglesa contra o Manchester United. Os jogos de sábado, ao meio-dia, Everton e Aston Villa, Leicester e Arsenal, West Ham e Nottingham Forest, Bournemouth e Manchester City, Crystal Palace e o Liverpool. Bournemouth e City às 14h30, Crystal Palace e Liverpool às 16h45. Everton e Villa, Leicester e Arsenal, West Ham e Forest e Leeds e Southampton, 4 jogos ao meio-dia. No domingo, nosso derby, Chelsea e Tottenham e Chelsea no White Hart Lane, no Tottenham Stadium, mesmo lugar onde era o White Hart Lane, às 10h30 da manhã, às 13h30 de Brasília. A classificação segue o Arsenal 54, City 52, United 49, Tottenham 42. Essa é a turma da Champions League. Quinto, Newcastle 41, sexto, Fulham 39, sétimo, Brighton, oitavo, Liverpool e nono, Brentford com 35. Olha aí o de nome, 35. Décimo lugar, metade da tabela, última posição da primeira página, que assim não permaneça, que o Chelsea consiga subir. 31. O Chelsea vencendo não avança, continua na 10ª posição, porque chegaria a 34, mas colaria em Brentford, Liverpool e Brighton com 35. Né? Olha, a coisa ficou tão ruim que se o Chelsea vencer as próximas 3, chega a 40 pontos e ocupa o 6º lugar na tabela. Olha para ver como é que a coisa está ruim. 11º, Aston Villa com 28, Crystal Palace 12º, 26, 13º, Nottingham Forest 25, 14º e 15º, Wolverhampton com 24 pontos, Everton 16º, Bournemouth 17º com 21, zona do rebaixamento, 18º, West Ham 20 pontos, 19º, Leeds United 19 e 20º, o Southampton com 18. Então, é isso aí. Quero pedir e reforçar. Chelsea Fan BH nas redes sociais. Instagram, Twitter, Facebook. Chelsea Fan BH 1905 no YouTube e Chelsea Fan BH no Spotify para acompanhar as resenhas em áudio. Lendas do Chelsea, gigantes do Chelsea, resenhas atemporais, pré-jogo, pós-jogo. É um vício. No YouTube são mais de 300 vídeos. Peço à turma para se inscrever, seguir, compartilhar. No Spotify peço para pedir, né, que a galera avalie, que se inscreva, que espalhe o Chelsea Fan BH pela turma toda aí, para quem quiser. E quem quiser, um dia está sempre aberto aí.
O espaço aqui é para os Blues que cheguem, saiam do chat e venham para a tela e vamos resenhar e contar muita história sobre o Chelsea Football Club, o orgulho de Londres, hein? Valeu demais, resenha paga, que o Chelsea nos traga pontos no domingo, 26 de fevereiro, às 10 horas 30 minutos da manhã de Brasília. Transmissão no Star Plus. Valeu o Jerome, valeu Alisson, o Gabriel, Rick Júnior contribuiu muito, o Rafael, a Cida, o Marcelo, a Sália, Adriano, Josué, valeu pra caramba aí, o Luan, valeu o Real, o Zoeirinho, o Felipe Furtado, muito obrigado, valeu demais, contribuíram muito pela resenha aqui, Lucas Pereira, o Cris, o Xará, o Tadson, Rayan, olha aí, turma toda, Félix, Renan, o Luan Pablo, valeu demais. Vamos esperar que o Chelsea vença o derby. Que a chave seja virada na potência máxima, que jogos contra a Tottenham, nesses derbys grandes assim. Na rodada 2 estávamos pessimistas e o Chelsea fez um excelente jogo. Fez jogo bom contra a Borussia e agora tem jogo grande. Que o Chelsea nos traga pontos. 1-0 no palpite já está valendo, 3 pontos. E que o Graham Potter sustente a bucha. Ele tem uma grande responsabilidade de elevar o nível do Chelsea e montar um time. Monta um 11, repita, faça o time jogar e o resultado vem. Essa temporada, bem abaixo. A temporada 23-24 será a derradeira e o Potter tem muito trabalho a fazer. Saudações, povo Blue, bandeira azul, ó, sempre lá no alto. Valeu!